Olá, gente querida, gente amiga, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 1829. Estamos lançando ele em 10 de novembro de 2023, em meio ao genocídio que o Estado de Israel comete contra o povo da Palestina e cujos temas de fundo religioso e espiritual vão vindo à tona com cada vez mais intensidade. Fizemos uma conversa aqui no Paz e Bem, professor Pedro Lima Vasconcelos, nosso reverendo Eduardo Henrique e eu, sobre a temática do massacre, do genocídio. E estou voltando hoje, neste Paz e Bem, com uma conversa com o professor Pedro, a partir dessa cada dia mais vem à tona, né? Esse tema, as temáticas de fundo religioso e espiritual referentes ao genocídio israelense. O genocídio que Israel, que é genocídio palestino cometido por Israel, evidentemente. Pedro, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem com você? Saudação a todo mundo que nos acompanha. Obrigado pelo convite. Sempre bom dialogar com você e esse tema urge. A gente conversa muito sobre ele. E nos mobiliza, né? Tanto a você quanto a mim. Vi uma brilhante palestra que você fez para o pessoal aí do Touro de Psicanálise, de Maceió e de Maceió para o mundo, sobre a questão do ataque de Israel contra a Palestina. E aí, até a partir dessa escuta e de outros elementos que fui coligindo esses últimos dias, achei que era bom a gente voltar a conversar. Acho que vai ser bom. Um prazer. Eu trouxe algumas questões, Pedro, porque é assim, fica uma coisa que tem um impacto sobre o cristianismo essa questão. Não é um tema apenas do judaísmo. Tem um impacto sobre o cristianismo e tem, evidentemente, um impacto sobre o Islã, o islamismo, os muçulmanos. E nós que a gente vem do tronco cristão, mais especificamente do ramo católico do tronco cristão, a gente tem visto como tem crescido na dimensão, no ramo evangélico do cristianismo, essa ideia do sionismo cristão. E isso fica tem muito estardalhaço, chama muita atenção, mas nós bem o sabemos, né, Pedro? No catolicismo há também correntes de caráter sionista. Há congregações, inclusive, dentro do catolicismo, de padres ou freiras que levam o nome sionismo, né? Levam o nome sionismo. É claro que durante séculos houve um enorme antagonismo da Igreja Católica com os judeus, perseguição, a Inquisição, em boa medida, voltou-se contra os judeus, mas na história contemporânea mudou um pouco, né? Mudou um pouco e hoje a gente tem isso, uma ideia, uma referência, reverência aos judeus e ao judaísmo como uma bússola para segmentos do cristianismo, tanto nas igrejas evangélicas como em segmentos do catolicismo. Por isso é um tema que nós que estamos nesse grande tronco cristão aí, para nós é um tema que inquieta e traz questões, né, Pedro? Então, Mauro, as questões, elas são muitas. E a gente poderia conversar aqui em 4, 5, 10 programas, porque elas são muitas e elas se desdobram de muitas maneiras. Você notou bem, até a realização do Concílio Vaticano II, um evento fundamental na história recente da Igreja Católica, né? Na liturgia da Sexta-feira Santa, o povo judeu era chamado de pérfido. Rezava-se na Sexta-feira Santa pelos pérfidos judeus, na medida em que eles eram acusados de serem deicidas, aqueles que mataram Deus. E como há um texto lá no Evangelho segundo Mateus, em que o povo judeu teria dito para Pilatos, lá na hora de condenar Jesus, né? O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Isso serviu de justificativa para todo tipo de arbitrariedade, de violência, de truculência
que segmentos cristãos, católicos, impuseram sobre comunidades judaicas ao longo de séculos na história europeia, com desdobramentos aqui no nosso continente, o fenômeno dos cristãos novos, não é? Tudo isso é decorrência dessa postura que é importante que seja dita pelo nome, antijudaica, não antissemita. Porque uma coisa é antissemitismo, outra coisa é antijudaísmo. Todo antijudaísmo é uma expressão de antissemitismo, só que existem outras expressões semitas que não são judaicas, né? Veja como a coisa vai se complicando. Toda a campanha contra o povo palestino que se faz hoje é uma campanha antissemita, porque o povo palestino também é semita, né? Agora, todos os árabes, Vaticano... né, todos os árabes, né? Todos os árabes. E essa é uma característica já do processo ideológico global, mundial do sionismo, que tenta trazer para si apenas a ideia do antissemitismo teria como alvo apenas os judeus. Não. Quando eles movem campanha contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os palestinos, contra os outros países árabes, os próprios judeus estão sendo antissemitas. Pois é porque durante séculos o antissemitismo tinha uma direção clara, que eram as comunidades judaicas, os guetos judaicos, ao longo da história europeia, fundamentalmente. Né? Uhum. Mas quando você vai para outro cenário geográfico, outro ambiente geopolítico, né, o termo precisa ser repensado quanto ao seu alcance, quanto àquilo que ele pretende efetivamente expressar. Né? Uhum. O anti-islamismo, anti-arabismo, né? Pensando no Islã muito associado ao mundo árabe, embora haja muito Islã fora, é a expressão de antissemitismo. Né? Agora, Mauro, eu comecei falando sobre o Concílio Vaticano II. Isso, exatamente. Queria voltar a ele, porque o mesmo Concílio Vaticano II, que gerou uma reforma litúrgica, da qual resultou, por exemplo, tirar essa expressão horrível, né, para caracterizar o povo judeu, é o mesmo concílio que promulga uma declaração sobre o povo judeu. Um dos documentos aprovados no Concílio Vaticano II foi justamente um documento reconhecendo o estatuto do povo judeu como povo eleito, etc., 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 mudando completamente a postura da Igreja Católica em relação ao povo judeu. Mas é importante que a gente se dê conta do contexto. Quando foi o Concílio Vaticano II? Foi na década de 60, ou seja, 15 anos depois da instalação do Estado de Israel. Uhum. Então, veja como as coisas se combinam. Né? Uhum. Eu não estou querendo dizer que lá na época do Vaticano II se defendeu uma postura similar a essa que hoje a gente caracteriza como sionista cristã. Mas sim, essa simpatia explícita, né, esse reconhecimento histórico de uma herança judaica que o cristianismo assume, é bom a gente não esquecer, né, Mauro, uma coisa óbvia: a Bíblia cristã, ela assume para si a escritura judaica. Sim. Né? Tem um peso absolutamente fundamental, decisivo na constituição do modo como o cristianismo se apresenta. Né? Mas essa postura, ela incide politicamente num cenário em que o Estado de Israel, que se apresenta como a tradução política de um ideal de um povo, de uma etnia, né? Esse Estado está operando contra um outro povo, com o qual ele não quer relações. Ele está tratando de expurgá-lo do território em que esse povo vivia durante séculos. Então, isso tem consequências. E uma coisinha... Por favor. Uma coisinha.
é bom a gente não esquecer, saindo agora do contexto católico, é bom a gente não esquecer que um dos votos contra Dilma, naquela sessão macabra da Câmara Parlamentar, comandada por Eduardo Cunha, foi em favor da paz em Jerusalém. Você se lembra disso, Mauro? Pela paz em Jerusalém, sou contra a continuação do mandato de Dilma Rousseff. Para a gente ver como é que essa questão ela é presente na nossa cena política, né? Alguém, naquele momento, talvez terá dado risada, mas como assim, paz em Jerusalém? O que uma coisa tem a ver com a outra? Hoje a gente entende melhor, né? Depois do que a Embaixada de Israel promoveu aí junto com deputados bolsonaristas, aquela cena patética, né? Enfim, a gente entende que as coisas atendem a uma engrenagem aí complexa, complicada, e que nos toca, obviamente. Mas aí tem um aspecto interessante. Na quinta-feira, eu entrevistei lá no Fórum Café o Breno Altman, um camarada amigo de mais de 40 anos, judeu anti-sionista, ateu, por sinal. Mas ele trouxe uma questão interessante, né? Ele diz que existe uma guerra ideológica aqui no Brasil que está assentada sobre um tripé, que é o sionismo. O sionismo, ele vai chamar de fundamentalismo evangélico, mas eu diria o sionismo cristão, não apenas evangélico, mas católico, e a extrema-direita, especialmente a extrema-direita bolsonarista. Esse é o tripé que movimenta todo o jogo ideológico aqui, em que os evangélicos e os católicos de extrema-direita ou sionistas se arvoram, olha que coisa interessante, eles se arvoram como líderes desse processo aqui no Brasil, como líderes quase que mundiais desse caminho do chamado sionismo cristão. Mas vamos combinar? Eles são feitos de idiotas por Israel. Eles são apenas paus mandados de Israel, porque o sionismo é sionismo, não é para os judeus, para o Estado judeu, para o Estado de Israel, para os sionistas de origem judaica. Essa história de sionismo cristão dá risada, eles dão risada disso, não? Eles dão risada disso. Na verdade, eles são instrumentos úteis na mão do sionismo que emana hoje a partir do Estado de Israel. Né? Eu imagino que eles deem risada de um lado e de outro eles recebem de muito bom grado esse suporte, claro. Porque se o sionismo cristão aqui no Brasil ele vai ganhando força mais recentemente, né? Então, com o crescimento da bancada evangélica, e aí você tem católico no meio também, né? Sim. Mas, por exemplo, num país como os Estados Unidos, esse movimento do sionismo cristão é extremamente enraizado, sim, forte e muito rico, né? Muito rico. Né? Então, incide de maneira importante na política estadunidense, né? Não é à toa que um fulano como Biden, né, ele se apresenta como católico. Né? Ele professa a fé. Quero dizer que, só para esclarecer, essa risada que o sionismo judaico dá em relação aos cristãos é a risada religiosa, vamos dizer assim, né? Eles são os tolos, né? Nós somos sionistas cristãos, não existe. Né? Mas, do ponto de vista político, é extremamente útil a eles. Né? Extremamente útil. Né? Extremamente útil, claro. E é uma coisa, assim, é avassalador o poder deles, né, Pedro? É avassalador. A gente viu esta cena na quarta-feira, verdadeiramente chocante, em que o embaixador de Israel convidou parlamentares para uma sessão, não na embaixada, na Câmara dos Deputados, ou seja, o embaixador de um país estrangeiro toma uma decisão de realizar um ato na Câmara de Deputados do Brasil. Olha como é avassalador esse poder. E quem que está lá ao lado dele? Jair Bolsonaro. Então, esta fusão, né, e um monte de deputados evangélicos. Não só evangélicos, também alguns católicos.
esta fusão do fundamentalismo cristão com o sob e do bolsonarismo da extrema-direita, mas interessante, né? Sob comando do sionismo, sob comando do Estado de Israel. Isso é muito interessante. Quem é o comandante dessa história, né? É o Estado de Israel, como o Breno tem anotado, que a relação dos Estados Unidos com todos os países que eles são dependentes é de comando absoluto. Os Estados Unidos mandam e o resto obedece. Só com Israel. Menos Israel. Menos Israel. Né? Israel tem um poder de mando sobre o governo dos Estados Unidos que é verdadeiramente impressionante. A mesma coisa acontece aqui, né? Israel tem um poder de mando sobre o bolsonarismo, a extrema-direita em geral, e o fundamentalismo cristão, que é incontrastável, né? Mauro, onde foi que há 4, 5 anos atrás, Bolsonaro falou com a maior liberdade possível as maiores brutalidades contra os povos originários e os povos quilombolas? Foi no Clube Hebraica? Foi na Hebraica, no Rio de Janeiro, né? Foi na Hebraica, exatamente. Mas isso não é por acaso. Isso não é por acaso. De maneira alguma. Né? Você tem uma visão, né, que sustenta essa ideia da colonização de um projeto que, no fundo, tem raiz, como é que se costuma dizer? Judaico-cristã, que é o projeto de ampliação do chamado Ocidente. Né? Você já pensou, Mauro, se os povos originários aqui da nossa terra decidissem agir com os agentes da colonização, operar com os agentes da colonização, do mesmo modo que o sionismo opera com o povo da Palestina? Nós estávamos aqui primeiro, então vocês têm que ir embora? Mas, então, é a mesma lógica colonizadora, né? O que o sionismo faz na terra da Palestina é a implantação de um Estado colonizador racista e, portanto, operador em longa duração daquilo que um professor judeu, Ilan Pappé, chama de a limpeza étnica da Palestina. Um livro fundamental que ele escreveu. Né? E então, o Bolsonaro, que gostaria muito de fazer a mesma coisa aqui, ele se sente absolutamente à vontade para desfiar essa agenda racista, excludente, genocida. Não foi por acaso que ele disse exatamente essas coisas neste lugar. Então, há, sim, efetivamente, uma pauta que, como você disse muito bem, ela é comandada pelo sionismo. E que se infiltra por vários caminhos, né, da política, dos meios de comunicação, na academia, etc, etc, etc. Eu queria, antes de entrar nessa questão do caráter racista e teocrático do Estado de Israel, chamar ainda... Eu trouxe, inclusive, algumas coisas para submeter à sua douta análise. Eu queria chamar a atenção para uma expressãozinha que você usou, que é a civilização judaico-cristã. Mas eu te pergunto, eu assisti tantas aulas tuas aqui no Paz e Bem, que é o seguinte, mas, a rigor, a gente deveria falar de uma civilização num tripé judaico-cristã-muçulmana, que são as 3 grandes religiões que derivam de Abraão. Não é isso? Essa é a angústia. Foi jogada pela janela, né? Pois é, Mauro. Aqui há questões muito, muito importantes a serem consideradas. Porque se fala da perspectiva cristã olhando para o mundo judeu, né, dizendo então que o povo judeu é o nosso irmão mais velho, nosso
termos do cristianismo, né? E eu cada vez mais estou usando a expressão seguinte: a gente tem um irmão mais novo também. Né? Não tem só o irmão mais velho, tem um irmão mais novo. Né? E isso, se a gente não levar em conta... O Islã, né? Que é o Islã. E a gente só pode falar de irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo, se a gente não levar em conta algo que é preciso cada vez mais incorporar à nossa reflexão, que é uma ideia exposta por um amigo comum, né, que é o nosso colega lá de Sevilha, o professor Emílio Gonzalez Ferrin, quando ele diz, olha, judaísmo, cristianismo e islamismo são 3 vertentes de um mesmo processo. E cada uma dessas esferas se define na relação com as outras 2. Então, não tem essa história de um que veio primeiro e outro veio depois. Há um processo simbiótico pelo qual essas identidades vão ser reconfiguradas o tempo todo. Né? Seja como for, o Islã ele se apresenta. E se nos é apresentado, se apresenta para si próprio e se apresenta para nós, por razões várias, como se ele fosse um corpo estranho. O próprio professor Emílio, ele fala de um Big Bang que teria dado origem ao Islã nas areias do deserto da Arábia, alguma coisa assim completamente fora do mundo mais amplo do Oriente Médio nos séculos finais da Antiguidade, início da Idade Média. Né? E o trabalho dele justamente mostra que não. O Islã ele só se configura como uma identidade com este nome na relação com outros grupos judeus, cristãos, um caleidoscópio abraâmico extremamente variado. Né? Mas, com o passar do tempo, estabeleceu-se esse divórcio. A meu ver, uma referência que ajuda a pensar como é que esse divórcio se estabeleceu foi o tempo das Cruzadas. Na época das Cruzadas, a coisa se dividiu de maneira quase que irrevogável, pelo menos até hoje. O Islã é o outro, é a alteridade radical perante a qual e contra a qual nós, o Ocidente, a civilização judaico-cristã, se define. E aí você, então, tem a separação. O Islã vira algo como se fosse completamente alheio. As pessoas se assustam, Mauro, ao se darem conta de que no Corão se fala de Jesus, se fala de Abraão, se fala de Moisés, se fala de Maria, se fala de Davi. Ué, como assim? O Islã não é pagão? O Islã não é alguma coisa completamente alheia a essa herança judaico-cristã? Não, essa alienação, essa ruptura foi estabelecida historicamente. E o tempo das Cruzadas, a meu ver, ajuda bastante a entender como é que essa fissura se estabeleceu e se manteve. Né? Pedro, essa ação, esse massacre, o genocídio de Israel contra o povo da Palestina está fazendo que né? A gente sempre teve entre nós especialistas no tema do Estado de Israel, do sionismo, mas esse é algo que está se espalhando agora. As pessoas estão olhando, mas o que é isso, afinal? Que história é essa desse país que diz que é a única democracia do Oriente Médio e que faz isso com outro povo? E aí eu queria trazer uma questão para a sua análise. Olha que interessante, que convergência interessante. 1948 é o momento da fundação do Estado de Israel. 1948 não por acaso, tem uma convergência cósmica aí, a fundação do Estado racista sul-africano. Uma convergência macabra, você quis dizer. Macabra. Mas quem foi o grande... Estes 2 estados, Israel e África do Sul, foram estados que, enquanto esteve vigente o regime segregacionista, racista na África do Sul, foram estados de aliança e grande intimidade. Essa aliança só é rompida quando Mandela chega ao poder. E aí Mandela passa a apoiar a causa palestina.
E o governo da África do Sul, e a África do Sul, até hoje, é assim, apoia a causa palestina. E muito... Aliás, a África do Sul está defendendo a gente brasileira refém em Gaza. Né? Saiu uma nota da África do Sul na quarta-feira impressionante. Enquanto o governo brasileiro está quieto, o governo da África do Sul veio e denunciou. Falou, ó, Israel não está liberando os nossos, os sul-africanos, os brasileiros e os irlandeses, porque são países que defendem o cessar-fogo. Né? Botou o dedo na ferida. Então, essa convergência entre esses dois estados racistas é muito interessante. Um deles acabou, foi vencido com a luta do povo negro, dos povos negros, na verdade, da África do Sul. O outro ainda não. A rigor, hoje, no planeta Terra, este é o único estado assumidamente étnico e racista que existe. Não existe nenhum outro estado. Existe racismo? É claro que existe. Existe aqui no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na França, existe na China. Existe racismo em todo canto. O racismo é um tema das sociedades, mas o racismo instituído como lei só em Israel atualmente. Não existe nenhum outro país que tenha uma constituição racista. E aí queria trazer ao seu exame exatamente isso, porque a gente fica... Né, essa conversa fiada do sionista de democracia, Israel, democracia, vai entrando, né? Vai entrando pelo ouvido e do ouvido passa para a cabeça, né? Então, olha isso aqui. Israel não tem propriamente uma constituição. Israel tem uma série de leis básicas. Esta lei é de 2018 e definiu Israel como Estado-nação do povo judeu. Princípios básicos desse Estado-nação. Vamos olhar primeiro esse item, depois a gente vê o segundo. A terra de Israel é a pátria histórica do povo judeu, na qual o Estado de Israel foi estabelecido. B. O Estado de Israel é o lar nacional do povo judeu, no qual cumpre seu direito, natural, cultural, religioso e histórico à autodeterminação. E veja aqui agora, C, o direito de exercer a autodeterminação nacional do Estado de Israel é exclusivo do povo judeu. Chocante. Fala, Pedro. Queria seu comentário. Exatamente. Veja, Mauro, já o item A desse número 1, ele já diz praticamente tudo. Os outros dois são, de alguma maneira, desdobramentos. Porque, veja só, os termos eles vão se deslizando no seu significado. Veja lá, a terra de Israel, isso é uma categoria para designar algo na geografia, tá certo? Terra de Israel é uma identificação de uma região no globo. É a pátria histórica, a terra de Israel, é a pátria histórica do povo judeu. Veja, de Israel, localização geográfica, e você tira o nome Palestina, a Palestina não existe enquanto geografia. Esta terra é a pátria histórica do povo judeu. Ele não diz o povo israelense. Por que ele não diz povo israelense? Porque a palavra judeu evoca uma etnia, evoca algo genético, né? Uma linhagem, uma genealogia que teria permanecido preservada, incólume, durante 2 milênios. Por isso ele fala de pátria histórica. Então, você desliza da geografia, em que você já anulou uma nomenclatura, colocando outra no lugar, para a afirmação de que, neste lugar renomeado, em termos de geografia, só pode viver quem faz parte desta linhagem. É assombroso isso. É absolutamente assombroso. Quem não faz parte desta genealogia precisa ser extirpado. Precisa ser tirado daí. Né? E não é à toa que no tópico seguinte
se vai falar do direito à autodeterminação, que vem como algo natural, cultural, religioso e histórico. Esses 4 adjetivos caracterizando o direito à autodeterminação do povo judeu, e o item C vai dizer: só o povo judeu tem o direito a exercer essa tal autodeterminação nesta região renomeada. Isso está definido pela natureza. Isso está definido depois pela cultura, pela religião e pela história. Ou seja, essa conversa fiada de se falar de um sionismo que não tem matriz religiosa, não se assenta numa leitura da história que exclui quem estava vivendo ali. Essa conversa é conversa fiada. Os próprios líderes do sionismo que vão levar à criação do Estado de Israel em 48, você mencionou, aquilo que no mundo árabe-palestino é chamado da Nakba, a tragédia. Eles mencionavam passagens das Escrituras para justificar essa posição, esse tipo de avanço sobre a terra em que viviam secularmente, né, as gerações palestinas. Sim. Então, não existe sionismo que não tenha esta base. Isso está dito naquilo que é a Constituição, ou algo parecido, né, do Estado de Israel. E aí quero trazer esse tema, que é uma extensão destas definições, que é o item 7 dessa lei básica, que fala sobre assentamento judaico. As colônias judaicas, a gente ouve muito falar delas hoje, né? Elas estão aí, né? Quem acompanha o tema da Palestina e de Israel ou lê sobre isso há muito tempo, mas agora o grande público está sabendo das tais colônias judaicas na Cisjordânia. Houve um acordo chamado Acordo de Oslo, no início dos anos 90, pelos quais, então, estariam assentadas as bases dos 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Para o Estado da Palestina foi destinada a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Este acordo, inclusive, previa que as ocupações, os assentamentos, as colônias judaicas estabelecidas na região da Cisjordânia seriam desmontadas e os judeus sairiam da Cisjordânia. Houve aqui e ali algum desse processo, mas, na verdade, o que aconteceu foi o contrário, né? O que aconteceu foi o contrário. Este acordo de Oslo, celebrado entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, sob as bênçãos de Bill Clinton, foi uma grande fraude, uma arapuca para o povo palestino. E ele acabou transformando o Al-Fatah, que é uma principal organização da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, numa organização a serviço de Israel. Né? Na prática, fantoche, né? Fantoche, uma organização fantoche. Entendido do governo de Israel. Exatamente. E aí o que acontece? Em 2000, estou falando de 2018, isso aqui não é que isso aqui é lá de 1948, nós estamos falando de 2018, já teve os acordos de Oslo, tem tudo que a gente sabe. O que eles vão dizer? O Estado vê o desenvolvimento do assentamento judaico, ou seja, as colônias judaicas, como um valor nacional e atuará para encorajar e promover seu estabelecimento e consolidação. Antes de você comentar este tópico, que está dizendo isso, né? As colônias vão continuar sendo instaladas e aumentadas. Eu quero falar mostrar 2 vídeos bem curtos. O primeiro é do Yair Lapid. Yair Lapid é um político considerado lá de centro, não é do Partido Trabalhista, é de um partido de centro, Israel, e é o líder, é o herói dos chamados sionistas de esquerda, né? Sionista de esquerda, eu ia falar que é basicamente como unicórnio, mas pobres dos unicórnios, né? Deixe os unicórnios em paz. Sionista de esquerda é um oxímoro, né? Uma contradição em termos, não existe sionista de esquerda, mas eles dizem que o herói deles é o Yair Lapid, que seria muito diferente
do Benjamin Netanyahu. Vejam essa entrevista aqui, uma entrevista que ele deu para uma rede francesa e o jornalista pergunta em francês, ele responde em inglês. Vamos ver. Eu já conto aqui. Cela se comprend, mais ensuite, tout le monde dit dans la communauté internationale, il faudra aussi redonner de l'espoir aux Palestiniens. Vous occupez de manière illégale, vos colonies occupent de manière... E o que ele está dizendo é isso. Vocês, né, Israel, ocupa de maneira ilegal a Cisjordânia. Illégale un nombre de terres importants, notamment en Cisjordanie. Est-ce que vous allez quitter, est-ce que vous êtes pour vous retirer de ces colonies? E aí ele pergunta, vocês vão sair de lá? Porque ocuparam de maneira ilegal? Olha a resposta dele. Esse é o Yair Lapid, hein? Não é Netanyahu, não. Bien, ce ne sont pas des colonies parce que nous n'avons pas occupé d'État palestinien puisqu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'est simplement... les raisons... Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Pedro, não temos nenhum assentamento, porque nunca ocupamos um Estado palestino, porque nunca houve um Estado palestino. Não somos colonialistas, vivemos em nossa própria terra bíblica. Esse é o cara moderno, né, dos sionistas de esquerda, é o cara contemporâneo, terra bíblica. E aí a gente volta e tem um vídeo muito esclarecedor dos anos 70, de um colono desses fundamentalistas sionistas, explicando para fazendeiros palestinos que eles vão ser expulsos de lá. Vejam, a legenda está em espanhol, mas dá para entender. Está dizendo lá, né? Logo vem o Messias. O Messias está chegando. Quando vier o Messias, vocês serão nossos escravos. Os palestinos dão risada, né? Nem acredito, né? Que é esse maluco aí, né? E o fazendeiro diz, mas essa é a nossa terra. Aí o colono diz, não, só é sua terra se a gente quiser. E ele está dizendo lá para o cinegrafista palestino filmar. Ele está dizendo, nós vamos ficar com metade e eles ficam com metade. E o próprio cameraman dizendo, não, eu colono, por que não? Porque essa é a nossa terra. האדמה של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לאברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו הבנים של עם ישראל, אנחנו הבנים של יעקב. ברצונו הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיבוא משיח בן דוד, אתם כולכם, תצלם רגע את כולם, תצלם את כולם, אתם כולכם, אתם תהיו עבדים שלנו אם תהיו ראויים, אם נתנהגו. Você está vendo o que ele está dizendo? Vocês serão nossos escravos se vocês forem dignos, se portarem bem. Se não fizerem isso, nós estamos vendo agora o que está acontecendo na Palestina. Né? Chocante, né? Comenta esse cenário todo a partir dessa determinação da lei básica de Israel sobre os assentamentos judaicos. Então, Mauro, a gente aqui no terceiro mundo, no sul global, a gente conhece bem essa história. Né? Quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui, eles chegaram com os documentos que vinham lá da Europa, dizendo que, em nome do Papa, aquelas terras ali eram ou de portugueses ou de espanhóis. E dizer que é do Papa ou dizer que foi Deus que deu, não muda muita coisa nessa avaliação. Veja, esse apelo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nos deu essa terra, que nos prometeu essa terra, isso está no cerne do movimento sionista. Não existe sionismo secular, cada vez mais convencido disso, e eu tenho que dizer a você, já disse isso, mas a você em outro momento, e quero dizer aqui para todo mundo que nos acompanha, eu demorei para dar conta disso. Não existe, é uma contradição em termos, você disse isso agora, falar de um sionismo secular. O próprio nome sionismo vem de Sião, Sião é um nome para Jerusalém. Então aquela conversa fiada de que
vamos criar 2 estados e Jerusalém ficará à parte sob a administração internacional. Isso é conversa para protelar a solução para a causa palestina e os acampamentos avançarem, os assentamentos avançarem. Né? O Davi Ben-Gurion, eu gosto sempre de citar esse fulano, porque ele é o herói, né? O criador do Estado de Israel. Ele era líder de milícias, né? Que foram criando esses tais assentamentos, ou por aquisição de terra, financiada pelas elites judaicas da Europa e dos Estados Unidos. Então, pela compra de terra ou pela ocupação violenta de vilas palestinas, em que as pessoas são expulsas, são violentadas, são mortas. Né? E o Ben-Gurion dizia para os seus milicianos, que agiam desta maneira, que eles, os agentes dessas milícias, não faziam outra coisa do que realizar da maneira mais perfeita possível o que estava descrito nos primeiros capítulos do livro de Josué. Ora, Mauro, você conhece o livro de Josué, o 6º livro da escritura judaica do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Uhum. O que se descreve ali? Se descreve que Josué, sucessor de Moisés, entra com o povo saído do Egito na terra de Canaã e vai destruindo uma cidade, outra cidade, outra cidade, outra cidade, e o texto diz: não sobrou ninguém. Josué e sua gente passaram a fio de espada todos os habitantes. Não sobrou ninguém, não sobrou ninguém, não sobrou ninguém. E o Ben-Gurion diz: olha, hoje vocês estão fazendo isso. Vocês estão interpretando, né, o que está dito lá no livro do profeta, no livro de Josué, melhor do que qualquer intérprete. Pois é, você está mostrando uma série de mapas. Essa série de mapas é reveladora. Veja como a coisa vai diminuindo. O vermelho, que é o representativo da Palestina, como é que a coisa se resolve? Vai sendo resolvida. E veja, Mauro, quem nos acompanha, olha o primeiro mapa e olha o segundo mapa. Uhum. Em 46, você tem uma situação de fato. Colônias judaicas estão sendo estabelecidas ou pela compra de terrenos, ou pela violência, etc. Mas são essas manchas brancas em meio a um corpo vermelho. Agora, veja o segundo mapa, Mauro. O segundo mapa já é uma determinação que vem das Nações Unidas. Sim. E aqui é interessante, né, Pedro? Porque do primeiro para o segundo, aquelas manchas brancas no primeiro mapa, isso mostra, interessante, a lógica capitalista do processo. Ali, boa parte dessas terras brancas foram terras compradas. É o capital privado que chegou ali. Sim. E numa que nem milícia, entendeu? Ele entra com a grana para comprar a terra e, ao mesmo tempo, com uma milícia, fazer, bom, se não vender, vai ser morto, né? Então, a gente viu isso, por exemplo, muito no processo de ocupação do litoral brasileiro, na expulsão das populações que viviam da pesca, dos pescadores. Caiçaras. Os caiçaras. Né? Que foram, vende, mas se não vender, leva bala. Né? Exatamente, mas veja, mesmo com tudo isso, em 46, o que é que tinha sido conseguido? O que se tinha comprado? Isso que está em branco. Mas olha a decisão política de um ano depois. Você tem toda a parte sul do território da Palestina que não tinha ocupação judaica. Está vendo ali? Não tinha ocupação. E, por decreto da ONU, já é transferido para Israel. E aquilo que eram as colônias judaicas, mais ali no litoral acima, aquilo você estica o território para dizer também é de Israel, também é do povo judeu. Né?
E a outra coisa a ser notada, muito importante, agora do segundo para o terceiro mapa. Quando você olha o território da Cisjordânia, que é esse bolo vermelho aí no meio, né, do mapa, como é que ele é reduzido? Ele vai sendo paulatinamente reduzido justamente por esses assentamentos que vão sendo feitos nos territórios que deveriam ser do futuro Estado palestino, que nunca veio. Mas vejam o aperto que Israel faz na direção de Jerusalém. Esse apertozinho aí, Mauro, logo acima ali de onde está escrita a palavra Palestina, no terceiro mapa. Aquele furozinho que se faz ali. Isso diz respeito a quê? Ao fato de que Israel avança na direção de Jerusalém. Vocês veem aqui, ó, no segundo mapa, que está quase tocando a região que hoje a gente vai chamar de Cisjordânia ocupada com a faixa de Gaza, né? No terceiro, isso, elas já estão muito afastadas, né? Porque muito afastadas. A faixa de Gaza ficou extremamente reduzida, a Cisjordânia como um todo também ficou reduzida, e você tem essa pressão no território da Cisjordânia que é maior, é uma pressão mais intensa na direção de Jerusalém. E Jerusalém, que em princípio seria de administração internacional, ela é declarada em 1980 a capital eterna e indivisível do Estado de Israel. Então, voltando à questão dos assentamentos, os assentamentos eles não são vistos por este projeto, na perspectiva deste projeto, como, né, expressão de uma violência que vem de fora. Não, nós estamos retomando o que sempre foi nosso. E aí você tem de novo o apelo à linhagem, à raça, à etnia, com suporte religioso. E a situação atual, né? No último mapa ali, que é pavorosa. Dramática, né? Dramática. O que a gente vê, as notícias que a gente tem, é que você tem regiões da Cisjordânia em que os assentamentos ilegais, absolutamente ilegais, sob qualquer ponto de vista, né, estão estabelecidos, e você tem gente que mora na Cisjordânia e como se fossem condomínios fechados dentro da Cisjordânia. A pessoa sai da Cisjordânia, vai trabalhar em Tel Aviv, vai trabalhar em algum outro lugar no território de Israel, e ela consegue ir e voltar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, sem ver um palestino, uma pessoa palestina, porque ela tem estradas próprias, né, protegidas, a população palestina não chega. Isso dentro do território da Cisjordânia, Mauro. No fim das contas, o que eles estão fazendo hoje com Gaza, o projeto, né, o próprio Breno dizia ontem, né, na entrevista a você, né, no Café Fórum, que fala-se muito, né, de um projeto de reassentamento da população de Gaza, né, na Península do Sinai. Ou seja, fora da terra que o Estado judeu toma como seu território, né? E o mesmo depois se vai fazer na Cisjordânia para empurrar a população palestina para o outro lado do Jordão, para o reino da Jordânia. É o mesmo processo, pelo menos é o que está, né, no horizonte. Esse será o programa Paz e Bem mais longo da história, até hoje, né? Estamos já com 50 minutos aqui de conversa. E não para, como o Pedro falou no começo, tem assunto aqui para 4, 5, 6 programas. Mas eu não queria encerrar, Pedro, porque a gente já abriu falando do sionismo cristão. Eu queria que a gente terminasse falando do sionismo cristão a partir de um texto que você menciona em um dos seus livros, exatamente sobre a questão do fundamentalismo, que é este texto do líder evangélico Ron Cantrell. É isso? Assim que fala, Pedro? Não sei, Cantrell, desculpa, eu anotei errado. Cantrell, olha o texto dele. Algumas fronteiras não foram criadas pelo homem,
Então, esse sujeito é um líder evangélico cristão lá dos Estados Unidos. Algumas fronteiras não foram criadas pelo homem, mas foram decretadas pelo céu. Estavam sob a areia e só era preciso limpá-las e restaurá-las, como na antiguidade. A nação de Israel jazia tapada pelo pó islâmico, à espera do momento perfeito decidido por Deus, quando o alento do seu espírito levou embora a areia, abriu-se 1948. Abriu-se um novo capítulo na história espiritual. Explica esse texto, destrincha esse texto para nós, Pedro. Pois é, Mauro. Então, um líder sionista cristão nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a força do sionismo cristão é muito maior do que aqui no Brasil. O sionismo cristão tem como um dos seus representantes, Mauro, você vai se lembrar desse personagem, um fulano chamado Pat Robertson. Uhum. Ele era dono não sei se ainda é vivo, mas ele era dono de uma das principais redes de televisão dos Estados Unidos e disputou a convenção do Partido Republicano para ser candidato à presidência da República. Pat Robertson. Ele dizia que Josué e a turma dele mataram os cananeus lá da terra. Por quê? Porque os cananeus eram pagãos, e se eles fossem deixados vivos, eles iam se multiplicar e o número de pagãos ia aumentar na face da terra. Então, Josué e seu pessoal eles fizeram um bom serviço, garantindo que menos gente fosse para o inferno. Ele diz assim, ele diz exatamente assim. Né? Bem, no caso do Ron Cantrell, a gente não tem aqui explicitamente uma leitura de um texto da Escritura, mas a gente tem a aplicação desta lógica fundamentalista para os tempos atuais. Veja como é que ele caracteriza o mundo muçulmano. Um pó. Pó. Areia. Né? Depois, a ideia de que as fronteiras elas não se definem pelas negociações políticas ou mesmo por embates, né, no campo dos choques aí entre populações, né, identidades, enfim. Não. Você tem uma determinação divina. Ou seja, quando Deus prometeu a terra lá a Abraão, Isaac, Jacó, o povo lá no Egito, etc., ele definiu uma fronteira para esse povo. Uhum. O que o mundo islâmico fez foi cobrir a determinação divina, foi soterrar a determinação divina. Mas Deus reagiu a essa ação maléfica do mundo muçulmano. Né? Então, o alento do Espírito Divino levou embora a areia. Leia-se, 1948. Quando se criou o Estado de Israel, abriu-se um novo capítulo da história espiritual. Então, a gente tem aqui a sanção, né? Sanção agora com C cedilha, porque né? Sanção explícita deste universo sionista cristão para a instalação do Estado de Israel conforme deliberações divinas. O que significa dizer que quem estava ali tem que ser extirpado da mesma maneira que Josué, no passado, segundo o relato do livro que leva o nome dele, fez com a população autóctone de Canaã. No fim das contas, é isso. E se a gente não leva em conta esses detalhes, isso pode parecer folclórico. Não tem nada de folclórico, é terrível. Né? A gente não entende a propaganda deslavada que esses setores sionistas cristãos articulados com a extrema-direita e alimentadores ideológicos da extrema-direita, os movimentos que essa gente está fazendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Sim. Enfim. É chocante. Este Ron Cantrell, esse texto, gente, é incrível.
este texto não é um texto da antiguidade. Opa, estou todo torto aqui. Deixa eu ajeitar. Esse texto não é um texto da antiguidade. Esse texto não é um texto da Idade Média. Esse texto foi escrito na virada do século, entre os anos 90 e o início deste século. E este pastor aí, o Ron Cantrell, ficou 20 anos em Israel, trabalhando pela expansão de Israel e em combate direto aos palestinos. Até que, eu falo que essa coisa dos sionistas, até que em 2007, depois de 20 anos em Israel, ele foi expulso pelo governo de Israel, porque ele estava fazendo trabalho de conversão para o cristianismo. Então, é interessante, porque sionismo cristão para Israel é bom, mas lá fora, não vem aqui encher nosso saco querendo fazer conversões aqui no nosso território, não. Aqui é sionismo judaico, não tem nada de sionismo cristão aqui dentro, não. É bom para nós, para ajudar na propaganda lá fora, né? E ajudar com muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mauro, uma das igrejas mais antigas no território de Gaza foi destruída pelo bombardeio de Israel, né? Faz aí uma semana, eu acho. Faz até um pouco mais. Terceira igreja mais antiga da história. Pois é, então a gente não pode perder de vista esse componente. Ele joga um papel muito importante, né? Uhum. O criador do movimento sionista, o Theodor Herzl, ele discute no famoso livro dele, O Estado Judeu, né, sobre se esse Estado deveria ser instalado na Argentina ou na Palestina. Havia a ideia de se instalar esse Estado na Argentina por conta de a Patagônia ter sido esvaziada dos seus habitantes originários, né? O povo Mapuche, basicamente, e havia uma colônia judaica já significativa na Argentina no século XIX. E ele vai dizer, não, talvez lá na Argentina as condições circunstanciais fossem até as melhores, mas a Palestina mexe com o nosso imaginário. Nos toca enquanto etnia, enquanto tradição, enquanto religião, e aí, bem, é óbvio que a nossa opção é a Palestina. Perfeito. E que paguem a conta os palestinos, que é o que está acontecendo. Nosso programa Paz e Bem, deste dia 10, estreou no dia 10 de novembro de 2023, você pode assistir em 2024, 25, 26, 27, 28, claro, enquanto existir internet e Paz e Bem, é realmente o recordista, mais de 59 minutos, mas creio que é um tema que está nos provocando, está nos instigando, né, está nos cutucando a todos, todas e todos. Pedro e eu estamos muito instigados por esse assunto, por esse tema, e muito solidários com o povo palestino no massacre, no genocídio que está sofrendo por Israel, né, Pedro? Obrigado. Viu? Eu que agradeço, Mauro, e aproveito para elogiar aqui e cumprimentar você pela linha muito firme, muito assertiva que você tem colocado no programa Café Fórum, em relação a essa questão em particular, né? Também em relação a outras questões que dizem respeito à nossa política interna, mas particularmente em relação a esse tema, a gente não tem, mesmo nos canais ditos progressistas, né, uma abordagem assim tão incisiva, né, da questão que aflige o povo palestino, como tem acontecido cotidianamente no programa Café Fórum, e eu sei aí da sua responsabilidade por isso, te parabenizo por isso. Obrigado, Pedro. Em boa medida isso acontece, vocês não sabem, mas Pedro e eu passamos a semana trocando mensagens, informações, avaliações pelo WhatsApp. Então, você tem seu dedo, tem sua mão, tem sua cabeça e seu coração lá também. Obrigado, Pedro. Gente querida, paz e bem para todo mundo. Paz e bem. Grande abraço a todo mundo.